Obrigada, presidente Eunício Oliveira. Caros colegas senadores e senadoras, aproveito a deixa da senadora Simone Tebet sobre esses temas para acrescentar que apresentei um projeto há bastante tempo, pelo menos 2012 e 2013, porque o Brasil é o único país do mundo, que dá o benefício ao criminoso de sair 4 vezes da prisão ao ano, o chamado indulto. E o meu projeto não tirava integralmente o benefício, mas limitava apenas a uma saída do apenado, no seu aniversário, no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. E por que essa proposta? Porque, além de ser um benefício e uma regalia a quem cometeu um crime, o que é inaceitável pela sociedade, o criminoso tem que pagar pelo delito cometido, especialmente se é um crime de latrocínio, pelo menos reduzir a uma saída. E as estatísticas estão aí para confirmar e reafirmar que no saidão existe um retrabalho da polícia. A polícia, que deve cuidar e ampliar a segurança, tem que sair das suas repartições para ir buscar esse apenado que não retorna à prisão, como recomenda a lei. E mais, esses bandidos ou criminosos que saem da prisão, eles têm a reincidência do crime praticado em grande parte das vezes. Então, eu chamo a atenção de novo para essa medida que me parece relevante, senadora Simone Tebet, que é dar apenas a essa regalia uma vez por ano e não 4, como é hoje. E ainda na condição de que o réu precisa ser réu primário para ter acesso ou para ter essa regalia assegurada. Então, eu penso que essa iniciativa é uma iniciativa que teve do senador, o ex-senador Pedro Táxi, e isso perdeu-se no jogo. Mas penso que é uma medida também relevante no sentido de proteger a sociedade exatamente pela reincidência do apenado, que, ao ser beneficiado pelo saidão, acaba cometendo o crime. E, ainda mais, retira a polícia, que deve fazer a segurança das ruas, olhando, patrulhando, ela vai buscar esse apenado que não voltou à penitenciária como deveria e como estabelece a lei. Então, e o Brasil é o único que dá essas regalias aos apenados. Mas eu volto hoje aqui, presidente Eunício Oliveira, exatamente porque hoje o Supremo Tribunal Federal, ou a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, foi sorteado o ministro Gilmar Mendes, que deixou a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e foi sorteado para ser ele o relator da medida cautelar da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que está desejando a suspensão do voto impresso, como foi determinado por esta Casa Legislativa, nas eleições, mesmo em caráter experimental, nas eleições deste ano. Eu espero que o ministro Gilmar Mendes tenha as convicções de que o que está se falando não é absolutamente, como explicou na exposição de motivos da procuradora, que há uma violação do segredo do voto. Absolutamente. A procuradora, não sei se foi mal informada ou qual é essa visão que ela está tendo. Ao contrário, a impressão do voto numa impressora acoplada à urna eletrônica, em que o eleitor vai ter a segurança, vota, confere num placar, num visor que está ali, o nome do candidato que ele votou, e este voto, conferido pelo eleitor, cai impresso naquela urna e dali não sai, nem cópia, não sai este voto. Isso é a garantia para o eleitor, numa hora de dúvida sobre o resultado, de lá fazer a conferência, senador Dário Berger. É uma coisa tão simples, tão transparente, tão lúcida no conceito e também no entendimento da maioria da sociedade brasileira, que é favorável à impressão desse voto,
para ficar ali acoplado à urna eletrônica. Nada mais do que isso. Ninguém vai sair dali com o voto na mão, mostrando um papelzinho, como se votava antigamente. Não é isto. Não há nenhum atraso. A tecnologia é tão avançada que se pode botar uma impressora em qualquer lugar. Ali do lado, uma impressora para ficar ali dentro armazenado, praticamente num banco de dados eleitorais mais físico ali dentro. Até porque, veja só, no relatório de teste eletrônico, teste público de segurança feito em 2017, do Sistema Eletrônico de Votação, o Tribunal Superior Eleitoral informou ter identificado falhas que permitiram o acesso por parte dos investigadores que fizeram o teste a 3 pontos importantes da urna eletrônica que será usada nas eleições deste ano. Segundo o tribunal, as falhas estão sendo corrigidas e não há risco quanto à votação de 2018. Nós cremos que isso vai ser feito porque acreditamos na capacidade dos técnicos, dos especialistas em tecnologia da informação. Agora, veja só, aqui já num teste feito no ano passado, provou as urnas eletrônicas, dita por todos os especialistas, pela maioria deles, existe. Se o Pentágono, se os órgãos de segurança, se a CIA, Pentágono, os hackers invadiram os sistemas com alta segurança nos Estados Unidos, e assim ainda fazendo estripulias, ainda bisbilhotando a vida de chefes de Estado. Imagina se nós, com toda a competência que temos, vamos achar que nós somos diferentes, que nós não temos nenhum risco na urna eletrônica. Claro que temos aqui mostrado. O problema não ocorreu na eleição passada, porque foi identificada uma atualização de sistema, segundo o tribunal. Os investigadores chamados pelo TSE para testarem a urna descobriram a chave de acesso ao sistema de arquivo do equipamento, o que permitiu ter acesso ao log, que é uma espécie de caixa preta, e ao registro digital da votação. Então, já estudos aqui da ONB, especialistas da ONB, da Paraíba, fizeram e provaram esse risco. Então, apenas a garantia em caso de dúvida. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, à época, quando apesar de ter utilizado a palavra vulnerabilidade, ele próprio, ministro, usou. E por isso que eu faço um apelo ao ministro Gilmar Mendes. Ministro, o senhor já havia tomado a decisão de estabelecer 5% do total de urnas, fazer um teste e uma experiência neste ano de 2018. E fazer esse teste é um experimento. Aí, ministro Gilmar Mendes, o senhor, nesse caso, respeitou uma decisão do Congresso Nacional na mini-reforma eleitoral que foi aprovada aqui. Portanto, seria relevante que o Tribunal Superior Eleitoral mantivesse esta programação de Vossa Excelência. Os investimentos serão 60 milhões. 60 milhões para a democracia é um preço que precisa ser pago, porque é a garantia da segurança dos eleitores. Então, senadora Vanessa Graziottin, eu com muita alegria concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentá-la pelo tema que levou à tribuna nesse dia, que de fato é um tema que, acredito, um dos poucos que nós temos plena convergência no Congresso Nacional, porque o que Vossa Excelência fala é algo da mais extrema gravidade. Nós vimos que as eleições, e não são eleições no Brasil, eleições no mundo inteiro, elas estão cada vez mais susceptíveis a ataques externos. E ataques de toda ordem. Veja, Vossa Excelência, o presidente norte-americano, o presidente Trump, ele responde a um processo no seu país por conta de uma impossível interferência da Rússia no seu processo eleitoral, invasão das redes sociais, da internet. E como Vossa Excelência mesmo disse, se isso acontece, será que o nosso sistema, que é completamente 100% digitalizado, ele não poderá sofrer interferência externa? Sem dúvida nenhuma, senadora. Vossa Excelência tem razão. Então, eu apenas pedi a parte para me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer que concordo e eu acho que nós temos que tomar medidas mais rígidas a partir do Parlamento brasileiro para exigir um mínimo de segurança nas próximas eleições, que não sejam aquele controle absoluto, 100%, o voto impresso para todos, mas um percentual
um percentual que vá além daquele, como Vossa Excelência defende. 5%. É possível, senadora Ana Amélia, é possível. Só apenas chama atenção, nós precisamos ir além do discurso. Por que não, no retorno do trabalho após as festas carnavalescas, não chamarmos aqui o novo presidente, acabou de assumir o novo presidente do TSE, ele não estará dirigindo as eleições, mas ele dirigirá todo o processo organizativo das eleições. Ministro Fux, vamos chamá-lo aqui no Congresso, senadora Ana Amélia, e vamos discutir com ele com muita seriedade esse tema que é fundamental, é muito importante. Cumprimento-a e digo que Vossa Excelência conte conosco nessa luta que não é sua, que não é minha, é a luta da sociedade, é a luta da democracia, senadora. Eu agradeço imensamente, senadora Vanessa Grandotin, essa colaboração valiosa e quero lhe informar, se não estou, se a minha memória está funcionando, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Lazier Martins, penso, encaminhou um requerimento para exatamente convidar o ministro Luiz Fux para falar sobre precisamente essa questão. Porque como ele foi designado relator da cautelar da Procuradora da República, Raquel Dodge, nessa matéria que ela quer que seja derrubada, que não exista voto impresso, que considera um retrocesso, pelo contrário, consideramos todos nós que é um avanço para a segurança do eleitor e para a própria democracia. E, então, o senador Lazier Martins, penso, da minha bancada do Rio Grande do Sul, como senador Paim, encaminhou esse pedido para a Comissão de Constituição e foi aprovado a iniciativa do senador. É uma boa oportunidade. Aliás, o ministro Fux, que assumiu a presidência, estamos lá todos na posse do ministro, senador Dário Berger, senadora Vanessa, o presidente Eunício Oliveira, ele abriu mão, declinou, se considerou, porque como ele assumiu a presidência, estava, então, considerou impossibilitado de emitir o juízo sobre a cautelar da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a respeito dessa matéria. E hoje foi sorteado o ministro Gilmar Mendes, que acabou de deixar a presidência do tribunal, e ele usou até a palavra vulnerabilidade, o ministro Gilmar Mendes, das urnas eletrônicas. E aqui tem casos que foram apresentados aqui em Santa Catarina, do senador Dário Berger, em que, num município, houve uma eleição em que houve uma derrota de um prefeito por um voto. E aí, ao fazer uma investigação, descobriram lá que tinha o voto de um falecido, de uma pessoa falecida. Portanto, veja só, esse é um exemplo, e com tantos outros que nós podemos ter assegurado. E é claro que eu tenho que dizer aqui que o coordenador do sistema eleitoral do TSE, o senhor José de Melo Cruz, quando o ministro usou a palavra vulnerabilidade, ele preferiu chamar de outra forma a vulnerabilidade. Abre aspas, foram 3 achados, mas não vulnerabilidades. Mas, de qualquer forma, se entraram lá dentro, o que é? Vulnerável. Melo Cruz diz que os achados serão rapidamente corrigidos e explicou que ainda não é possível dar o detalhamento completo do teste porque não há conclusão sobre ele. Portanto, nós já temos alguns sinais claros da relevância. Então, eu penso que o ministro Gilmar Mendes, que havia já dito que o TSE teria, em 2018, 5% das urnas com a impressão do voto, agora eu espero que ele, coerente com o que a Casa decidiu, deliberou. Porque quando a gente vota uma lei, essa lei passa na famosa CCJ. O que a CCJ aprecia, senador Paim? Aprecia, e precisamente, a constitucionalidade. Ora, quando votamos essa matéria, esse assunto, senador Medeiros, e Vossa Excelência também partilha e compartilha do mesmo pensamento meu, do senador Dário Berger, da senadora Vanessa, do senador Paim. E sabe por quê, senadora? Porque o que a senhora fala é tão lógico para os brasileiros, porque o povo defende tanto o Estado laico e estão querendo exigir dos brasileiros que, no caso das urnas, seja uma questão de fé, já que nós não podemos auditá-las. Muito bom, é um dogma, né? A urna eletrônica é um dogma. Então, essa circunstância eu acho relevante, e como o ministro Gilmar Mendes havia definido 5%, seriam cerca de 600 mil urnas no país, a impressão dos votos foi aprovada pelo Congresso em 2015, na mini-reforma política, depois de um questionamento sobre o resultado da eleição presidencial do ano anterior. O que não vem ao caso de julgar o mérito, mas simplesmente dos números. Inicialmente estava previsto
prevista para a compra de 35 mil novas urnas, mas depois de estudo o tribunal chegou à conclusão que não seria viável do ponto de vista financeiro adquirir apenas as impressoras e reduziu a previsão para 20 a 30 mil equipamentos que serão acoplados às urnas já existentes. O órgão deve lançar edital da compra da impressora. O que aconteceu? Foi feito um edital, ganhou uma empresa chamada Smartmatic, que é venezuelana. Tem sede em Londres. Ela não foi aprovada, não passou no teste, porque o grupo concluiu que o modelo de engenharia da Smartmatic, a primeira colocada na licitação que foi aberta pelo TSE, não atende à exigência do edital. Então, de acordo com a Comissão de Assessoramento Técnico do TSE, os códigos QRS impressos pelo modelo foram lidos corretamente por aparelhos eletrônicos, mas suas medidas não atenderam às exigências. Desta forma, a comissão concluiu que o modelo em análise não atende ao edital. A licitação do voto impresso ainda está em fase de habilitação técnica e a segunda empresa colocada no edital será convocada, segundo a assessoria do tribunal. A Smartmatic informou que aceita e respeita a decisão tomada pelo TSE. Dizem eles, escrito, abre aspas, o nosso desejo é de seguir participando das licitações organizadas pela Corte Eleitoral, das quais possamos agregar valor. Foi o comunicado dessa empresa. O voto impresso é uma novidade prevista na reforma, como eu disse, e o que nós queremos é ter o registro do voto em papel será feito por uma impressora, vou repetir porque é importante, acoplada às urnas. Após digitar o número do candidato, o eleitor poderá conferir em um visor de acrílico o voto impresso, que cairá em uma urna lacrada. Não será possível tocar ou levar para casa o papel, que será eventualmente conferido depois em caso de um pedido de recontagem. Aqui está exatamente o que nós estamos pretendendo. A Procuradora-Geral da República diz que a reintrodução do voto impresso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso. Mas quem é que está tirando o anonimato do voto? Ninguém. Senhora Procuradora, com todo respeito, data vênia, para usar um jargão jurídico, data vênia, eu, nesse tema, estou em lado oposto de Vossa Excelência. E espero que o senhor ministro relator dessa cautelar, dessa liminar que a senhora procuradora encaminhou, de inconstitucionalidade, que entenda as razões. Primeiro, da análise criteriosa da constitucionalidade feita pela CCJ quando votamos essa matéria. Segundo, esse é um direito que o cidadão brasileiro está querendo. E terceiro, ninguém vai sair, não é um retrocesso. Se a tecnologia existe para termos hoje grandes avanços tecnológicos em vários ramos da atividade, como a urna eletrônica, por exemplo, que é um ganho tecnológico. Então, por que não aperfeiçoar ainda esse ganho tecnológico com a urna eletrônica brasileira e ter ao lado dela uma impressora para assegurar, aí garantir que o eleitor votou daquele jeito e aquele voto está ali assegurado, confirmado e reafirmado. Apenas isso, simplesmente isso. Não se trata, nunca se tratou de violar o sigilo do voto. Muito obrigada, presidente José Medeiros.